Oi, eu sou o Mini Drill e hoje iremos ver um tópico talvez não tão interessante, mas muito importante ao Brasil. Este tópico são as famílias que controlam o Brasil por baixo dos panos. As famílias que geração após geração têm ajudado a manter o velho sistema, a velha miséria que o nosso país está. Essas dinastias brasileiras são apenas clãs lutando por seus respectivos feudos nessa zona chamada Brasil. E mesmo sem merecer ou ter qualquer idoneidade, elas detêm um poder que influencia decisões, leis e o futuro de milhões de brasileiros. Essas famílias não apenas ocupam cargos públicos, elas constroem impérios, elas controlam as narrativas e influenciam diretamente o rumo desta nação. Essas famílias possuem conglomerados de mídia, rádios, jornais, canais de TV, terras agropecuárias, empresas das mais diversas áreas, portais de notícias e tudo o que você puder imaginar. Em 2024, José Sarney completou 94 anos de idade e para comemorar, ele fez uma festa comemorativa, cujo eu não via tanto luxo. Nobres, burgueses e oligarcas de um país reunidos desde a Revolução Francesa. Foram convidados à festa os políticos mais comprometidos possíveis uns com os outros, neste jogo chamado Brasil. Clãs, dinastias, linhagens, todos de um jogo de corrupção, apadrinhamento e patifaria, que o único resultado é a maior canalice com o povo brasileiro. Um verdadeiro escárnio e zoação com a cara da nossa população mais trabalhadora, que eu não creio haver melhor exemplo para começar este vídeo que a família Sarney. Em Dom Maranhão, a família Sarney venceu já a primeira eleição a governador em 1965, com José Sarney assumindo o governo do estado. Quando o voto direto retornou em 82, Luiz Rocha foi eleito aquele ano com um acordo com a família Sarney. Em 86, Epitácio foi eleito governador do Maranhão, com o apoio do presidente Sarney. Em 90, os sarneístas lançaram Edson Lobão, que também venceu as eleições a governador. Em 94, seria a hora de Rosiana Sarney ganhar as eleições daquele ano, vencendo novamente em 1998. Em 2002, o clã Sarney lançou um ex-secretário da década de 70, José Tavares, que também iria vencer as eleições daquele ano, até o clã Sarney sofrer a primeira derrota em 2006, perdendo ao PDT, mas logo em 2010, Rosiana Sarney voltaria para vencer novamente as eleições daquele ano, para então, em 2014 e 2018, o clã Sarney entrar em decadência, com Flávio Dino do PCdoB vencendo as duas eleições, com a maior comemoração de Dino sendo o fim da era do coronelismo. Curiosamente, o patriarca da família de Dino era um senhor de terras Tapajó que ajudou o Império a derrubar a cabanagem, com o pai e o avô de Dino também sendo ligados ao jogo político desde cedo. Mas o clã Sarney por sua vez não se apagou. Nas eleições de 22, a família Sarney coligou com Carlos Brandão, o candidato do PSB, que venceu as eleições. E desde sempre, o clã Sarney coleciona cargos no Executivo, Legislativo e Judiciário. No Ceará, temos a família Gomes. Igualmente ao Sarney, eles desde sempre acumulam vários cargos no Legislativo e no Executivo, consigo sendo eleito prefeito de Fortaleza já em 1988, nas eleições municipais. E em 90, o homem já ganharia a eleição a governador do Ceará, herdando o cargo como sucessor de Tasso Gereissati, que era governador em 1986. Na eleição de 94, Ciro já sairia e voltaria a Tasso novamente, sendo reeleito em 98, mas desta vez, ele que contou com o auxílio de Ciro Gomes, que naquele ano era candidato à presidência da República. A influência da família Gomes só seguiu-se. Em 2002, ambos os senadores eleitos eram alinhados ao clã Gomes, com a continuidade dos projetos de Tasso e Ciro seguindo com o candidato do PSDB, Lúcio Alcântara. Em 2006, Cid Gomes, irmão de Ciro, rompendo com Alcântara, também seria eleito vencendo com 62% dos votos, com o clã Gomes enchendo parentes em Brasília e colocando o irmão mais novo de Ciro ao cargo de governador do estado. Em 2010, Cid venceria novamente, com a saída dos Gomes só em 2014, com Cid Gomes apoiando o vencedor daquele ano, Camila Santana do PT. As eleições de 2018 deixariam claro o poder dos Gomes, com 40% dos votos à presidência do estado sendo para o PDT de Ciro. E o parlamentar mais votado do estado foi Cid, com 40% dos votos. E novamente, deputados Gomes foram eleitos, com o sucessor Gomes, o petista Camila Santana, se mantendo no poder, com o clã dos Gomes perdendo certa clareza em 2022. Já no estado baiano, temos a família Magalhães, com o famoso Antônio Carlos Magalhães, ACM,
uma das figuras mais importantes e fortes da política baiana, tendo sua dinastia arrecadando cargos no executivo e legislativo. Desde o início da Sexta República, Antônio foi eleito governador em 1990, e sua família estando como senadores e deputados desde anos antes. ACM Júnior ocupou o cargo de senador comandante da Rede Bahia, o maior conglomerado de mídia do estado, ainda tendo ACM Neto, prefeito de Salvador de 2013 a 2021, ainda sendo eleito deputado federal da Bahia. Também tendo Luiz Eduardo Magalhães, deputado federal da Bahia, em uma situação válida, pois é um forte aliado e amigo de ACM, César Borges, que foi governador e senador baiano, além de ministro do governo Dilma. Para ter ideia da família Magalhães, quando Antônio faleceu em 2007, deixou uma herança de 500 milhões de reais. A família Campos, pernambucana, também é notória citar. Miguel Arraes foi 3 vezes governador de Pernambuco, com a sua família também ocupando diversos cargos do executivo e legislativo no Brasil. Exemplo necessário, seu neto, Eduardo Campos. Governador de Pernambuco em 2006, reeleito em 2010 até vir a falecer em 2014. Neste clã, ainda temos Ana Arraes, que foi deputada federal por Pernambuco e ministra do Tribunal de Contas da União. Marília Arraes, que também foi deputada federal e vereadora do Recife. Já em Recife, temos João Campos, prefeito de Recife e deputado federal de Pernambuco. Já vizinho, podemos citar o clã Calheiros. Renan Calheiros, senador e ex-presidente do Senado, teve uma longa trajetória política, especialmente em Alagoas. Seu filho Renan Filho foi governador do estado eleito em 2014 e 2018 até sair em abril de 2022. Olavo Calheiros também foi deputado federal. Ronaldo Lessa Calheiros foi governadora de Alagoas, eleita em 98. E Renildo Calheiros também foi prefeito de Olinda. E saindo do Nordeste um pouco, meus amigos, encontramos um caso muito famoso, o clã Neves, especialmente associado ao estado de Minas Gerais. Tancredo Neves foi governador de Minas Gerais, senador de Minas Gerais, deputado federal, ministro de Justiça da Era Vargas e primeiro-ministro do Brasil, e até foi eleito presidente, mas veio a falecer antes da posse. Seu neto Aécio herdou a família e foi governador de Minas Gerais de 2003 a 2010, senador por Minas Gerais, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados e quase eleito em 2014. Ainda do clã Neves, temos Francisco Dornelles, primo de Tancredo, foi governador do Rio de Janeiro, vice-governador do Rio de Janeiro, senador pelo Rio de Janeiro, deputado federal por Minas Gerais, ministro da Fazenda de José Sarney e ministro do Trabalho de FHC. Vale da citação é Tristão de Cunha Neves, que nunca foi de facto um político, mas ele sempre esteve nos bastidores da política brasileira. Tio de Tancredo Neves, ele orquestrou por baixo dos panos o chão que o clã Neves iria trilhar. E finalizando, Andréa Neves, irmã de Aécio, também foi uma assessora e coordenadora política que ajudou o clã por baixo dos panos em Minas Gerais. Agora, famílias que não são ligadas diretamente à política nacional e são exemplos perfeitos de como ainda há intervenção e acordos políticos claros no Brasil. Você tem algum chute de quem possa ser? Uma dica: 2 nomes. Joesley Batista e Wesley Batista. A família Batista, dona do grupo JBS, uma das maiores empresas de processamento de carne do mundo, tem um fortíssimo envolvimento político. Têm sido envolvidos em vários escândalos e questões políticas do Brasil, quando ganharam destaque em 2017, após a JBS se envolver em um grande escândalo de corrupção. Joesley e Wesley foram implicados em gravações e delações que revelavam pagamentos a políticos para garantir vantagens empresariais. O mais notável foi o presidente Michel Temer e diversos políticos de alto escalão. As gravações e colaborações da JBS com a Operação Lava Jato tiveram um impacto profundo na política brasileira. Nas delações, os nomes de maior destaque da JBS, não por coincidência, são de grandes clãs do Brasil. Entre os delatados dou luz a Michel Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Renan Calheiros e José Serra, cuja JBS da família Batista influenciava a política nacional firmando acordos e financiando campanhas políticas de políticos amigos, buscando assim garantir acesso e influência para suas empresas. Mais um exemplo, e se eu não terei de me dar o luxo de gastar saliva, é com a família Marinho. Ué, você não os conhece? Talvez você possa reconhecer o nome Rede Globo. A família Marinho é dona de todo o conglomerado Grupo Globo, e todos sabemos muito bem a ideologia e práticas políticas desta matriz. Estes são apenas os principais players da política nacional. Caso desejem muito, eu faço realmente uma parte 2 aqui no canal de outros estados, adentrando mais essas questões. Mas vamos a um tópico um pouco mais motivacional após tudo isto. Hoje estamos todos aqui reunidos com um propósito muito claro e urgente: enfrentar e combater o elitismo, as dinastias e os clãs políticos que dominam
dominam o cenário brasileiro há décadas. As dinastias e os clãs políticos não representam o povo de modo algum. Eles representam a perpetuação do poder e da desigualdade. É uma injustiça flagrante e um ataque direto ao nosso Brasil, mantendo o nosso país, nosso povo, nossa terra na miséria, na pobreza e na mesmice onde nada muda. A luta contra esse sistema vigente não é nada fácil, mas ela é muito necessária. Ele destrói todo o potencial que o nosso país pode atingir. Ele deixa os nossos pais, mães, irmãos e amigos nessas condições que estamos. E isso não é turvo, é nítido, é óbvio, é claro. O que temos de fazer é preciso lutar e lutar para a mudança, lutar para a melhoria e lutar com perseverança, para que um dia nós venhamos a mudar o Brasil para um país de verdade. E nós iremos fazer a maior civilização desta terra. Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar. Eu sou o Mini Drew e até a próxima.